Sabe aquela sensação que você tá comendo algo que vai te fazer mal, mas você tem que comer? Então, eu vou explicar hoje pra vocês por que eu tô comendo glúten e como que tá sendo o diagnóstico para doença celíaca. Parece um pouquinho contraditório, né? Mas faz total sentido. Bom, por que que eu tô comendo glúten? Eu parei de comer glúten. Quem me segue viu que eu parei de comer glúten em agosto de 2025. Eu voltei a comer glúten em novembro de 2025, por aí. E eu já tinha 3 meses sem comer glúten. Já estava vivendo minha vida maravilhosamente, sem ficar morrendo com azia, com dor, intestino totalmente desregulado. Tava tudo certo já minha vida. Mas tive que voltar a ingerir o glúten, porque vou fazer o exame de endoscopia com biópsia, que é o mais adequado para ter o diagnóstico da doença celíaca. Então, para ter um positivo, um resultado que realmente vai fazer sentido, o glúten tem que estar atacando lá o intestino. E eu não estava comendo glúten, então podia dar um falso negativo. A doença celíaca é autoimune. Meu corpo entende o glúten como um inimigo e ataca as vilosidades do meu intestino. Sem essas vilosidades, eu não absorvo vitaminas. Então, os riscos são anemia, queda de cabelo, cansaço extremo e até problemas ósseos. Não é frescura, é saúde pública. Eis a pergunta: é hereditário? Sim, é hereditário. Então, passa de mãe para filha, de pai para filho, enfim. Então, todos os meus parentes de primeiro grau têm que ficar em alerta, porque não só eu tenho, se eu tiver, outra pessoa também tem, porque veio de alguém. Atrapalha a vida saudável? Sim, infelizmente. Por exemplo, eu sempre fui magra e nunca sabia o porquê que eu nunca pegava peso. Nunca passei de um certo peso. Por exemplo, teve uma vez que eu consegui atingir 50 quilos. Foi o máximo. E depois despencou para 42. Gente, isso é muito preocupante. E eu sempre tive deficiência de ferritina. Então, se você tem deficiência de alguma coisa, provavelmente o seu corpo tem alguma coisa inflamada. E no meu caso, é o intestino, porque é onde absorve os nutrientes, as vitaminas, enfim. B12 também muito baixa, porque um acompanha o outro. E com isso, você vai ter fraqueza, desânimo, até depressão, entendeu? Você não tem energia para fazer nada, dá muito sono. Então acaba atrapalhando sim. Se você não tem uma constância, isso daí vai te vencer. Então, agora que eu tô tendo ânimo, gente, vocês acreditam que é ter, tipo, anos da sua vida que você não tem ânimo pra nada? Nada, nem pra arrumar a casa? Pois é, essa era eu. Depois que eu comecei a tomar a ferritina, a infusão de ferritina e tomar a B12, meu ânimo é outro, né, minha gente? E claro, com o diagnóstico, né, com certeza vai melhorar muito, porque o intestino vai desinflamar, eu vou ter as precauções certas, né, de se tomar, o meu corpo vai desinflamar e vai começar a se regenerar, vamos se dizer. Então, muita coisa vai mudar. E aí começa a ter o salto na vida saudável. E como é a descoberta? Bom, comigo foi dessa forma que eu vou contar pra vocês. Eu casei e aí eu sempre passava mal, né? Isso que eu já tinha dor na perna, né? Minha perna doía, não sabia o que, já tinha feito vários exames, raio-x, a médica já tinha examinado, pensando que era trombose, varizes, várias coisas, e não descobria o porquê minha perna doía. E é uma dor, gente, que eu não sei explicar, mas é como se estivesse enfiando uma faca dentro do osso. Eu não sei nem se isso é possível, mas essa era a sensação. Não era no músculo, entendeu? Parecia que era interno o negócio. E aí,
é o pulo do gato. A doença celíaca mexe com os ossos, tanto que você pode ter uma osteoporose precoce. Vocês acreditam? Pois é. E aí, além das dores nas articulações, que pode ter também. Então, eu já tinha, né, algumas dores e tudo mais, até que um dia acordei normalmente, fui trabalhar, eu trabalhava em buffet, beleza, comecei meu expediente, não durou muito, assim, eu acho que menos de 1 hora que eu cheguei lá pra trabalhar, minha pressão despencou, eu comecei a ficar verde, o pessoal falou que eu fiquei verde, nem vi, mas tipo assim, minha cor pálida, e tá muito ruim, minha barriga começou a doer, como se fosse a barriga e o estômago, sabe, o intestino e o estômago, uma dor horrível, e eu queria muito ir no banheiro, e doía muito, gente, doía, eu não gosto nem de lembrar da dor, porque é uma dor, assim, acho que é uma das piores dores que eu já senti, não tive filho ainda, então não sei como é o parto, com certeza é pior, mas tipo assim, essa dor é uma das piores dores que eu já senti. Me colocaram no Uber, mandaram ir pra casa, me colocaram no Uber e eu avisei meu marido que tava trabalhando, avisei minha mãe também, que morava perto, falei que eu não tava bem, tava indo pra casa e o celular descarregou, ou seja, todo mundo ficou preocupado porque eu não mandei mensagem quando cheguei em casa, porque eu cheguei em casa e deitei e capotei, o celular descarregou, ninguém soube mais notícia de mim, todo mundo pensou que eu tinha desmaiado dentro de casa. Nem sei se eu tava desmaiado, se eu não tava desmaiado, o que aconteceu, porque eu não lembro. Eu lembro de ter deitado na cama. Porque eu tava muito mal, muito ruim, eu não lembro de nada, juro. Posso ter desmaiado. Creio eu que eu tava desmaiada. A sorte é que eu consegui chegar até em casa, deitar, entendeu? Aí à noite, meu marido chegou do trabalho, muito preocupado, me procurando pela casa inteira, porque ele já pensou, tipo, meu Deus, caiu dentro do banheiro, bateu a cabeça, sei lá o que aconteceu. Ele ficou desesperado, ele chegou em casa, porque ele não podia sair antes. E aí, ele chegou em casa, e aí ele falou, vamos pro médico, você vai pro hospital, pra ser examinada, pra tomar soro, enfim, o que ter pra fazer. Não queria, mas a dor tava insuportável, e como eu tinha convênio, então foi mais fácil. Aí a gente foi no hospital, me examinaram, aí eu já tinha síndrome do intestino irritável, então eu imaginava que seria mais uma crise. Porém, doença celíaca, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de outras coisas. Então, tipo assim, viram que era a síndrome do intestino irritável, tomei soro, e a crise, né, da síndrome, mas pediram pra mim passar na médica e tudo mais, aí eu fui, passei com a médica, né, marquei consulta, tudo, falei pra ela o que eu tava sentindo, o que eu já sentia, além da intolerância à lactose, que eu descobri na mesma época, eu descobri a sensibilidade ao glúten. Aí tem muita gente que fala assim, mas você não é celíaca, você tem sensibilidade ao glúten. Beleza, se for, vocês não estão entendendo, eu fico feliz se for sensibilidade ao glúten, mas eu acho que é um pouquinho a mais, eu tenho quase certeza que é doença celíaca, minha atual médica acha que é doença celíaca, por todos os sintomas que eu tenho e já tive na minha vida, mas enfim, agradeceria muito a Deus se fosse só sensibilidade ao glúten, vocês não têm noção, você tá procurando diagnóstico numa doença, pra você chamar de sua, não gente, eu não estou e nem quero, é uma doença extremamente que maltrata a pessoa, entendeu? Psicologicamente, físico, tudo que vocês imaginar. Social, enfim. E aí, marquei tudo bonitinho, a médica viu e eu fui fazer o sorológico, que é um dos primeiros exames que você tem que fazer. Fiz o sorológico da lactose e do glúten e deu muito alto, gente. Eu não tenho aqui o exame, mas tipo assim, deu 18 vezes mais do que deveria dar. Normal, uma pessoa normal. Entendeu? Aí, eu perdi o convênio. Meu marido saiu do trabalho e eu perdi o convênio. Porém, eu comecei a dieta zero lactose
e tomar lactose também. Beleza. O glúten eu pensei que não era uma coisa tão agressiva. Na minha cabeça, a lactose era pior, porque soltava o intestino. Eu não sabia muito. Por isso que eu comecei a fazer o curso de nutrição, porque eu gosto muito dessa área. E aí eu descobri a gravidade. E descobri que existia doença celíaca. Triste realidade. E aí eu comecei a me preocupar comigo mesmo, porque eu vi que meus sintomas estavam cada vez mais fortes. Para vocês terem noção, quando eu decidi parar de comer o glúten, que eu já tinha me informado, tirar o glúten, né, da alimentação, eu já tava num nível, tipo, da cabeça doer. De eu comer o glúten e minha cabeça explodir, enxaqueca mesmo. De doer o fundo do olho, a cabeça inteira. Eu ficar muito mal, com tontura, enjoo, enfim, negócio horrível. Além do desânimo e da fraqueza, porque você tem uma fraqueza extrema, é uma fraqueza que eu não sei explicar. Da onde surgiu tanta fraqueza. Aí, parei de comer glúten por 3 meses, né? Comecei em 2025. Isso que o meu diagnóstico foi em 2023, com sorológico. Observação: a médica não me encaminhou para fazer a endoscopia ou com a biópsia. Não sei porque ela não achou necessário, ou nem sei por que ela não pensou na doença celíaca. E como eu não sabia também, só conhecia a sensibilidade ao glúten, fiquei por isso mesmo, também não questionei. Mas aí eu fui atrás de um convênio, atualmente, em 2025. Falei com a médica, falei que eu não tava comendo glúten, mas que eu queria tirar essa pulga atrás da orelha, ter o diagnóstico, ou não. E aí, ela não falou que precisava voltar a comer o glúten, porque eu já vivo no glúten, entendeu? Ali naquele ambiente, porque eu trabalho com a doceria, com a minha mãe. Então, eu estou ali. E mesmo não ingerindo glúten por 3 meses, quando eu fui fazer o sorológico novamente, que a médica pediu, eu não estava comendo glúten, ela não tinha voltado a comer o glúten. Por incrível que pareça, deu muito alterado. Não como antes, mas deu alterado. A médica ficou assustada e falou: Nossa, é muito alto. Falei: Isso é alto? Então lá atrás estava tipo mega alto, entendeu? E aí ela encaminhou para fazer a endoscopia, a biópsia. Eu faço parte de um grupo e aí o pessoal falou: Meu, você não tá comendo glúten? Por mais que você viva a médica falou para não voltar, come pelo menos um pão por dia, um macarrão, alguma coisa que tenha glúten para não dar um falso negativo. Fiquei morrendo de medo e comecei a comer. Uma semana antes do exame. Quando eu cheguei para fazer o exame, fiz tudo bonitinho, tá? Aí eu entrei na sala, tudo, me pesaram, virou minha altura, acho que viram que meu IMC não estava adequado para fazer em laboratório, podia dar alguma intercorrência, sei lá. Aí pediram para me fazer em um hospital. Só que para fazer em um hospital eu teria que pegar a autorização do convênio e tudo mais, ver o hospital, se eles fazem, se cobre, se não cobre, aquela frescura. Então não fiz. E queria muito já ter feito para começar 2026, realmente, já tendo um diagnóstico e já ter a minha dieta. Mas tudo bem, a gente segue a vida. A médica pediu para fazer reposição de ferritina, que tava mega baixo, tipo assim, tava 4. E o mínimo é de 20 a 300. E pra mulher pior ainda, né? Porque mulher menstrua, gravidez é muito perigoso a mulher não ter ferritina, ferro, enfim. Além de anemia e vários fatores. Aí, com isso, tem que vir já a B12 inclusa, né? Que um puxa o outro. Aí, estou também fazendo reposição de B12. Além disso, fiz outros exames, tudo certo, tudo bonitinho. E eu marquei para dia 27 de janeiro a minha endoscopia. Então, até lá estou comendo glúten, estou muito mal, porque é muito esquisito, o gosto na boca é estranho, eu me sinto estranha, a minha
Como que eu posso falar? Eu tô falando muito energia, mas é disposição. Minha disposição tá péssima, gente. Péssima. E além de sabe assim, azia, vários sintomas assim que eu falo, meu Deus do céu, onde eu vou parar? Muito ruim. Mas, tendo o diagnóstico, tudo vai mudar, em nome de Jesus. No próximo vídeo, eu quero com certeza já ter o diagnóstico pra vocês. Ó, negócio voltando, o negócio é tenso aqui. O processo não é fácil. O psicológico é totalmente abatido, assim, abalado. Eu vou passar com o psicólogo pra vocês terem noção. Eu tava, assim, no extremo, parecendo que eu tava depressiva, não queria fazer nada, nada, nada. Pra vocês terem noção, eu tenho muito cargo na igreja. Eu não estava querendo sair de casa pra ir pra igreja. Eu ia pro trabalho porque era a única coisa que ainda tava me animando pra fazer alguma coisa, porque tem dinheiro, né? A gente tem dívida, então alguma coisa tinha que dar ânimo pra gente fazer as coisas. É muito difícil, gente. Eu já tinha vivido o processo de luto, né? Porque é muito difícil. Mas vou ter que viver tudo de novo, principalmente voltando e tendo o diagnóstico. Quero contar pra vocês no próximo vídeo como que foi minha experiência com a endoscopia, o resultado, como que vai ser os próximos passos. Eu tô muito esperançosa que 2026 vai ser muito diferente de 2025 e dos demais anos. Tô muito esperançosa com muita coisa boa tá acontecendo na minha vida. E então eu tô muito feliz, por mais que eu vou viver e tô vivendo essa fase de luto, de uma parte da minha vida tendo que ser diferente dos outros, mas é por uma boa causa, é por saúde. Muita gente morre por conta de doença não diagnosticada ou diagnosticada errada, e aí puxa para um câncer. Eu já perdi muita gente da minha família por câncer. Não é fácil. E uma das coisas que eu quero, por mais que as pessoas falem, nossa, você tá procurando doença. É melhor não procurar. Melhor viver sem saber. Eu prefiro saber. Prefiro saber porque eu penso na minha família. E penso em mim. Que eu tenho certeza que com esse diagnóstico eu vou viver melhor. E não vou deixar minha família nem tão cedo. Então, foi isso o vídeo de hoje. Desculpa aí tá emotiva, gente. Mas falar sobre esse assunto acaba despertando uma parte aí. Por isso que eu vou passar pro psicólogo, porque é muito difícil esse processo. Mas creio que Deus tem os seus propósitos e tudo vai ficar bem. Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.